Depressão é um tema muito importante, porque depressão não é frescura. Depressão é uma batalha. O maior campo de batalha espiritual está na mente. Precisamos lutar contra os pensamentos negativos. Eu estou falando sobre este tema porque muitos evitam falar sobre ele. Descubra nesse vídeo qual a causa da depressão e o que podemos fazer para vencê-la de forma espiritual. Crise de identidade, crise de ansiedade, crise de inferioridade e crise de insegurança. São alguns sintomas de uma pessoa depressiva. Crise de ansiedade é quando a pessoa está preocupada em acontecer algo negativo ou ansiosa por algo que está para acontecer. A ansiedade significa anseio pelo futuro. Acalme o seu coração. Aquilo que eu irei te revelar agora irá deixar você mais calmo e paciente. Segundo pesquisas da psicologia, revela que 80% de todas as preocupações humanas, aquilo que você teme acontecer, jamais irá acontecer. Isto revela que a maioria das vezes que ficamos preocupados e tememos acontecer algo ruim, é totalmente em vão a nossa preocupação. A crise de insegurança é quando nos sentimos desprotegidos diante de algo que tememos acontecer, seja uma ameaça ou seja algum ataque por doença ou por acidente. Você já sentiu pavor ou medo de ser diagnosticado com uma doença incurável? Ou talvez sofrer algum tipo de acidente de forma inesperada? A crise de insegurança gera exatamente isso. É quando nos sentimos desprotegidos. A crise de inferioridade também é um dos sintomas causados pela depressão. Se sentir inferior a alguém ou talvez a todos, quando alguém olha para o espelho e não consegue ver a beleza que há dentro e fora de si mesmo. Todos nós possuímos qualidades únicas e bem definidas pelo nosso Criador. Por isso devemos olhar sempre com um olhar positivo para cada um de nós, sabendo que a nossa beleza é única e tem um valor excepcional. Pois somos autênticos, criados à imagem e semelhança do Criador. Devemos lembrar que a essência de Deus está dentro de nós e somos a sua imagem e semelhança. A Bíblia nos chama de coroa da criação de Deus. Por isso reconhecemos que não somente temos um grande valor, mas que somos muito amados por Deus. Por isso, não precisamos de crise de inferioridade. Você é lindo e linda do jeito que Deus te criou. E embora muitas pessoas não possam ver esta verdade, isto não anula o fato de que continua sendo uma verdade. Outro ponto muito importante é a crise de identidade. É quando precisamos descobrir quem nós somos, porque estamos aqui, qual o nosso propósito sobre a Terra. Porque quando não temos uma identidade formada, passamos a viver a identidade de outra pessoa. Então vemos muitos jovens hoje procurando descobrir qual a sua identidade. Muitos jovens imitam ídolos famosos, jogadores de futebol, atrizes de novelas, porque ainda não descobriram a sua real
identidade. Ao descobrir a nossa identidade, passamos a olhar para nós mesmos com um olhar de amor, enxergando a beleza exterior e a interior que há dentro de cada um de nós. Entender todos esses princípios que eu acabei de passar para você irá destravar na sua mente aquilo que nós chamamos de potencial. A cura para toda depressão está na descoberta do potencial que há dentro de mim e de você. E a palavra potencial significa energia não utilizada, poder ainda não descoberto, dom e talento e habilidade ainda não executado. Existe uma energia poderosa dentro de você. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: desperta o dom que há em ti. A depressão é e continua sendo a doença desse século. E muitas pessoas evitam falar sobre este tema. Mas eu estou aqui não para trazer o problema, mas sim a solução. Porque muitas pessoas perguntam: será que o cristão pode ter depressão? Levando em consideração que a depressão também é uma doença e um transtorno mental. Vemos que homens na Bíblia também passaram por esse transtorno mental. Homens como o profeta Jonas, o profeta Elias e o próprio Jó foram homens que passaram por grandes provações. Em algum momento da vida deles, eles tiveram uma crise de depressão. A depressão não é um demônio como muitos afirmam. Existem entidades espirituais que podem sim causar a depressão. Mas que a depressão, ela é, na verdade, um transtorno mental. É quando há uma mudança no sistema de crença, afetando a alma da pessoa e tocando de forma espiritual as suas emoções. A depressão pode causar perda de energia e perda da vida social. Uma pessoa depressiva é alguém que quer se isolar, que quer ficar sozinha e no escuro. Tome muito cuidado e procure orientação, se possível, médica e de um profissional, pois a depressão pode também levar ao atentado contra a própria vida. Amar o dom que Deus nos deu, que é a vida, é algo maravilhoso. Saiba que você é muito amado por Deus e por pessoas que você menos imagina. A palavra do Senhor vai dizer: poderá uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, ainda que esta venha a se esquecer? Diz o Senhor: eu jamais me esquecerei de ti. Eu não sei qual tipo de problema você passou ou está passando, mas eu quero dizer para você que Deus conhece o seu coração e que Ele jamais irá te decepcionar. Ele sabe de todas as lutas e fraquezas. Ele te ama mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe. Não importa a rejeição que você passou, não importa a humilhação, ou não importa o tipo de dano causado no seu coração ou no seu corpo. Não importa o tipo de abuso ou de rejeição que você já sofreu. O Senhor está pronto para te abraçar e curar todas as suas feridas. João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus foi ferido no Gólgota, ele foi humilhado carregando uma cruz, atravessando uma avenida muito famosa e conhecida de Jerusalém. Imagine que em um dia anterior, o nosso Senhor Jesus estava fazendo muitos milagres e estava sendo celebrado por uma multidão muito grande. E no próximo dia, esta mesma multidão que celebrou Jesus no dia anterior
estava gritando a palavra crucifica, crucifica. Podemos imaginar a dor da rejeição que Jesus sofreu. Eu quero dizer para você que tudo o que você passou ou está passando, o Senhor Jesus também já passou. No jardim do Getsemane, ele chegou a suar sangue. Gotas de sangue rolaram sobre o seu rosto. E quando ele pediu água, crucificado ali na cruz, deram-lhe de beber vinagre. Ele foi rejeitado, cuspido, humilhado, batido na face. Ele foi rejeitado, cuspido e ferido na face por aqueles que ele mais amava. E durante toda dor e sofrimento pregado na cruz, ele poderia ter dito alguma palavra para se defender, mas ele preferiu ficar calado e quando abriu a sua boca, ele simplesmente dizia: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É este mesmo Senhor Jesus que compreende perfeitamente todos os quadros emocionais que você já viveu ou que talvez você esteja vivenciando. E aonde você estiver agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o abraço do Senhor. O Senhor te abraça com um amor eterno. Colocar para fora aquilo que está guardado no seu coração e derramar algumas lágrimas podem ser remédio muito bom para uma pessoa depressiva. Se você conhece alguém que já passou ou está passando por esse quadro de depressão, procure ajudar essa pessoa, dando para ela a confiança e a segurança para que esta pessoa possa desabafar com você todas as dores e todos os traumas já sofridos. Eu tenho a certeza que esta pessoa será curada ao colocar para fora aquilo que lhe está causando dor. Porque na realidade alguém que está em depressão não quer deixar de viver, não quer deixar de existir, mas essa pessoa quer apenas arrancar a dor que está ferindo o coração. E para encerrar este vídeo, eu quero deixar para a sua meditação alguns versículos da Bíblia que se encontram no livro do profeta Isaías, que fala exatamente sobre o cuidado e o zelo de Deus para com todo o ser humano. Isaías 41, verso de número 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Você é forte, você é maior do que a tristeza. A tristeza, ela é tão pequena que ela não consegue apagar o brilho que há em você. Você é valioso, você é valiosa, você é imagem e semelhança de Deus. Não aceite viver nesta crise. Não aceite viver
nesse sentimento de tristeza profunda, saiba que existe um brilho de Deus na sua vida. E você vai vencer. Você já venceu. Você só precisa enxergar isso. Que o Senhor te abençoe. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu sou mais que vencedor. Se você chegou até o final desse vídeo, escreva nos comentários: eu sou mais que vencedor. Se você gostou desse conteúdo e deseja receber mais conteúdos com este tema, eu quero que você comente aqui embaixo também: pastor, eu gostei, eu quero que o Senhor traga mais temas assim. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e que Deus te guarde e te proteja. Caso você ainda não é inscrito, já aproveita e aperta o dedo no botão de inscrever-se e faça parte deste canal maravilhoso. Ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei nesse vídeo. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.